Peraí, só um segundinho aqui, tá? Quando voltar aqui, a gente volta. Só esperar. Um minuto. Pode ir. Pedimos a todos que assumam posição de respeito para a execução do hino nacional. Deixa um segundo pra gente encerrar. Lentamente. Só esperar um segundo. A gente vai colocando. Peraí, só um segundinho. Podemos ir, podemos ir. Senhoras e senhores, nesta cerimônia de celebração por ocasião do Dia da Amazônia, serão anunciadas ações para prevenção, monitoramento e controle do desmatamento e da degradação florestal na Amazônia, a instituição da Floresta Nacional da Parima, a ampliação da Estação Ecológica de Maracá, a ampliação do Parque Nacional de Viruá, a instituição da Comissão Nacional de Segurança Química, a reestruturação da Câmara Técnica de Destinação e Regulação Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais, a homologação das 2 terras indígenas e a entrega de 6 unidades de conservação em Roraima. Pode ver. Pode ir. Dando início a esta cerimônia, será exibido vídeo institucional do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Incêndios florestais destroem muito mais do que você imagina. Destroem uma das maiores biodiversidades do planeta. Destroem a saúde e a economia de cidades e colocam em risco povos indígenas e comunidades tradicionais. E reduzem a cinzas o que não tem preço. Vidas. Amazônia sem incêndios. Vamos juntos proteger vidas. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Neste momento, fará uso da palavra a senhora Célia Regina Nunes das Neves,
extrativista, e marisqueira, representante do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. Boa tarde a todas, todos e todos. Excelentíssimo senhor presidente Lula, excelentíssima senhora ministra Marina da Silva, em nome de quem eu cumprimento os demais ministros e autoridades aqui presentes. É uma grande honra estar aqui hoje, representando os povos e as comunidades tradicionais amazônicas, para celebrar este Dia da Amazônia e compartilhar nossa comoção sobre esse patrimônio fraterno que eu, concomitante com as mulheres das marés e das águas, chamamos de fratrimônio. Lembro com gratidão quando nos encontramos em 2022, presidente Lula. Naquela ocasião, o senhor visitou o nosso estado do Pará, no Parque dos Igarapés, e recebeu a proteção dos nossos ancestrais e o título de guardião da Amazônia e de seus povos e comunidades tradicionais. Naquele momento, o senhor assumiu o compromisso de que nenhuma decisão seria tomada apenas em um gabinete em Brasília, mas sim com a participação ativa dos povos de cada território e maretório brasileiro. Estou aqui emocionada aos meus 67 anos de vida e 43 de ativismo no movimento social, por ver que o Senhor está cumprindo essa palavra, especialmente com a retomada do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, o CNPCT. Isto é ativa na construção das políticas públicas que nos dá voz, que protegem nossos modos de vida tradicionais e garantem um futuro sustentável para todos. Quero expressar minha sincera gratidão ao presidente por fortalecer o Ministério do Meio Ambiente com a nomeação da ministra Marina Silva. Sua liderança e compromisso, ministra, com a conservação da Amazônia são verdadeiramente inspirados e já constatamos resultados concretos na redução do desmatamento. Reconhecemos que o desafio do presidente Lula e da ministra Marina não é pequeno e a luta contra as mudanças climáticas é urgente e global, responsabilidade de todos e todas nós. Mas posso assegurar uma coisa, vocês não estão sozinhos. Os povos e as comunidades tradicionais da Amazônia e de todos os biomas brasileiros, que são representados no Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, estão unidos a vocês, não apenas na resistência, mas também na demonstração de que o nosso modo de vida pode contribuir para salvar o planeta. Planeta Terra, planeta Água. A retomada do programa Bolsa Verde é um sinal de esperançar para as famílias que dependem dos recursos naturais da Amazônia para sobreviver. Este programa não apenas ajuda a preservar o nosso ambiente, mas também reconhece e apoia os serviços ambientais que estamos prestando para o bem de todos e todas da humanidade.
até para que não percebem nossas importâncias, pois é fato que o agronegócio do Sudeste depende da nossa Amazônia para ter água. Essa interdependência é uma lição valiosa do fratrimônio que me referi no início. A Amazônia é um patrimônio de todas e deve ser visto com a fraternidade que essa riqueza exige. Por isso, presidente Lula, o seu compromisso com a Amazônia é tão notável. Sabemos que o senhor deseja muito mais e as tentativas de impedi-lo são imensas. Por essa razão, presidente, em nome dos povos e das comunidades tradicionais, especialmente em nome das mulheres do campo, da floresta e das águas, eu lhe digo, nós estaremos resistindo, lutando e cobrando para que o seu governo avance, ainda mais na criação de novas unidades de conservação, especialmente as de uso sustentável, e na destinação das terras públicas para os povos e comunidades tradicionais, porque está na proteção de nosso bem viver e na sociobioeconomia das florestas, dos rios, dos mares, dos manguezais amazônicos, a maior faixa contínua do mundo, um ecossistema riquíssimo que precisa de atenção na Grande Amazônia, onde estão nossas relações produtivas, dos valores ancestrais, que haverá justiça climática e um futuro possível para todos, especialmente para as mulheres, jovens e crianças. E não há futuro possível que não passe pelas mãos dos amazônidas. Sem manguezalizar, não haverá amazonizar. Gratidão. Pode ir. A seguir, com a palavra, a senhora Tereza Campelo, representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Um deles. Muito boa tarde a todas, todos. Uma alegria e uma honra enorme estar aqui. Presidente Lula, companheira Janja, ministra Marina, ministra Sônia Guajajara, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades presentes. Cumprimento também a Célia, em nome dela todos os demais amazônidas e movimentos sociais aqui presentes. É uma alegria estar aqui. Trago um abraço do presidente Mercadante e da nossa diretoria. Nós temos sido desafiados, não só o BNDES, mas todos que estamos comprometidos com a agenda ambiental, temos sido desafiados pelo presidente Lula e pela ministra Marina e além do enfrentamento ao desmatamento, e além do combate ao desmatamento, nós temos feito um trabalho, acho que fantástico, que já deu resultado, tanto IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, ministro Dino, que está aqui, que é nosso parceiro em várias ações com AMAS, já com muito resultado, mas temos sido desafiados a ir além, a garantir um novo modelo de desenvolvimento sustentável que gere emprego e renda para o nosso povo e se contraponha a esse modelo predatório que desmata e desorganiza nosso território. Acho que uma das formas mais eficientes, posso dizer isso, acho que sem medo de errar, uma das formas mais eficientes é restaurar a floresta nas áreas desmatadas, nas áreas degradadas e fortalecer as cadeias produtivas associadas ao restauro. Então, nós estamos aqui hoje, vamos assinar
um edital voltado ao restauro florestal na bacia do Xingu. Esse projeto é parte de um projeto do BNDES com recursos próprios, é um programa que chama Floresta Viva, são 250 milhões, presidente Lula, ao longo dos próximos 3 anos, para restauro em várias áreas estratégicas do país. Hoje, nós estamos, esses 250 milhões vão catalisar recursos também do setor privado. Então, para cada recurso que nós estivermos colocando, pelo menos um a mais, 50% do BNDES, 50% parceiros em todas as nossas ações. Com isso, nós vamos chegar aí, no mínimo, a 500 milhões nos próximos 3 anos. Hoje, nós assinamos um desses editais, voltado ao restauro na bacia hidrográfica do Rio Xingu. Vão ser 1.500 hectares, o povo gosta de traduzir em campos de futebol, então mais de 2.000 campos, não sei por que traduz em campos de futebol, mas mais de 2.100 campos de futebol equivalentes, a gente vai estar restaurando com os recursos que nós estamos destinando hoje, são 26 milhões de reais para áreas estratégicas, unidades de conservação, terras indígenas, áreas da agricultura familiar, todas elas identificadas em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, dentro do Planaveg, dentro do PPCDAM, portanto, dentro da política pública, nossa parceria estratégica com o Ministério do Meio Ambiente, e inclui não só ações de restauro, viveiros de mudas, sistemas agroflorestais, ministro Paulo Teixeira, que é uma das ações que a gente vem fazendo de floresta produtiva, são, como eu disse, 26 milhões, 13 milhões e 500 do BNDES, os demais parceiros nossos, estão aqui o senhor Paulo Roberto Ribeiro Pinto, que está aqui, presidente da Norte Energia, que é nosso parceiro, também Fernanda Matos, diretora do Grupo Energisa, Elisa Romano, gerente da Vale, que são parceiros nessa ação. Eu acho que nós inauguramos, com essa ação, principalmente as ações que vão ser anunciadas pela ministra Marina, um conjunto de atividades, como eu disse, além do enfrentamento ao desmatamento, vão gerar um novo modelo para recompor a floresta, gerar emprego e renda, capturar carbono, que é o que o restauro florestal faz, montar um colchão que vai ser uma barreira contra o avanço do desmatamento e evitar o ponto de não retorno. Eu acho que nós estamos aceleradamente, presidente Lula, reconstruindo a floresta, não só impedindo o desmatamento. Queria parabenizar a todos que estão hoje fazendo parte dessa atividade. Obrigado. A senhora Tereza Campelo assinará agora o edital de apoio à restauração ecológica e ao fortalecimento das cadeias produtivas associadas à restauração na bacia hidrográfica do Rio Xingu. Este edital compõe o programa Floresta Viva, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O edital Xingu é composto por parceria do BNDES com a Energisa, Norte Energia e Fundo Vale e destinará mais de 26 milhões em recursos não reembolsáveis para projetos de restauração de áreas degradadas, permitindo o restauro de 1.500 hectares. Falará agora a ministra de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Olá, boa tarde. Zané Caruca, cumprimentar aqui na minha língua materna do povo Guajajara, dizendo boa tarde ao Zané Caruca e Curã. Bom, quero cumprimentar aqui
todos meus colegas aqui presentes, né? Presidente Lula, né? Hoje mais um dia importante para a gente. Primeira-dama Janja, ministra Marina, ministra Aniele, presidente da FUNAI, Joênio Apichana, aqui presente, né? Vice-presidente ministro Geraldo Alckmin, né? Ministro Paulo Teixeira, ministra Esté, ministro Flávio Dino, disse que meu conterrâneo que já faz parte da bancada do COCA também, né? Bom, cumprimento todos os demais aqui presentes, né? E cumprimento todo o público aqui, né? Saudando o grande líder que está aqui presente, Davi Copenaua, né? Em nome dele, cumprimento todos e todas e todos aqui presentes. Bom, gente, eu quero começar lembrando que hoje, além de celebrarmos o Dia da Amazônia, é também o Dia Internacional da Mulher Indígena. Estamos aqui celebrando essas grandes forças. Somos mulheres indígenas, somos múltiplas, somos diversas, somos as guerreiras da ancestralidade em defesa da biodiversidade pelas raízes ancestrais. E eu quero falar com vocês sobre a Amazônia que somos. Nós somos mais de 830 mil indígenas vivendo na região. Pertencemos a 180 povos. Somos pelo menos 70 terras indígenas com presença de povos isolados, que somam em média 114 grupos de pessoas indígenas que ainda não tiveram nenhum contato com a sociedade, nem mesmo com os próprios indígenas que vivem no mesmo território. Abrigamos mais de 50% das terras indígenas demarcadas no país. Somos também as Amazônias das comunidades ribeirinhas, das reservas extrativistas, das quebradeiras de coco, das comunidades quilombolas e dos terreiros. Somos o carimbó, o boi, o tambor de crioula, o mariri, os terreiros e giras de diversas nações. Somos os sabores dos tantos temperos para as centenas de peixes, as farinhas, o açaí, a abacaba, o buriti e o tucupi. O Rio Negro, o Solimões, o Guamá e todas as águas dos milhares de rios e igarapés que banham a Amazônia e nos permitem estar vivos. Essa Amazônia que somos é assim, repleta de vida, de diversidade. É riquíssima, cheia de gente, de culturas, de línguas, de musicalidade, de espiritualidades, de sabores e também de muita força. Nós não somos da Amazônia, nós somos a própria Amazônia. E por isso lutamos por Amazônias vivas, para que sigamos vivos. A Amazônia é vida para todos e todas nós, para todo o planeta. Já sabemos, pela terrível experiência do governo passado, quais os resultados negativos e perversos de uma política do não cuidado com a região e o bioma amazônico. Isso nós não queremos mais. No governo Lula, estamos trabalhando por uma Amazônia capaz de sustentar e de compartilhar toda a sua riqueza em benefício da sobrevivência da vida na terra, por uma Amazônia que contribua plenamente com a diversidade ambiental e com a valorização da diversidade de povos e culturas que somos. Estamos trabalhando para manter a floresta viva e em pé, para seguirmos vivos. A nossa política já reduziu o desmatamento. Por isso, nós precisamos do compromisso político de todos os atores governamentais e não governamentais, no sentido de proteger a Amazônia. Juntos iremos conseguir cumprir a meta de desmatamento zero até 2023. A nossa
Nossa política também, presidente Lula, já voltou a proteger as terras indígenas por meio das demarcações, de ações de desintrusão e proteção dos territórios. E é nesse sentido que precisamos seguir atuando, porque nós, povos indígenas, somos as guardiões da Amazônia, porque somos a própria Amazônia. Precisamos seguir com uma atuação que valorize as pessoas, as comunidades, as culturas. Esse é o caminho do envolvimento com a Amazônia. A Amazônia presente e futura depende dessa diversidade. Essa pluralidade de saberes e fazeres é a grande riqueza e diferencial da nossa Amazônia. Nós vamos seguir trabalhando para promover o pleno alinhamento de uma nova agenda para a Amazônia, garantindo a proteção e a restauração dos ecossistemas, com forte cooperação e protagonismo dos povos indígenas e comunidades tradicionais locais. Construir e alcançar metas comuns para a região, garantir investimentos, a implementação de planos e programas voltados à produção sustentável ao longo das cadeias produtivas que a biodiversidade da Amazônia proporciona, incluindo o fortalecimento dos sistemas alimentares indígenas. Nós, povos indígenas, guardiões da Mãe Terra, representamos 5% da população mundial, mas protegemos 82% da biodiversidade do mundo. E boa parte dessa preservação está dentro do território amazônico. Se estamos realizando esse bem comum, protegendo a vida na terra, precisamos ter nossas vidas e direitos garantidos. E é importante lembrar que as violações aos nossos direitos não ocorrem somente na Amazônia. Nossos territórios e nossas culturas precisam ser defendidos também fora dos limites dessa região. No Brasil, nós indígenas estamos presentes em todas as regiões do país e em todos os biomas. Seguindo os dados do novo censo do IBGE, quase metade da população indígena no país, 49%, está fora da Amazônia Legal. E essas populações, por meio de seus diferentes modos de vida e organização social, também estão desempenhando um papel fundamental na manutenção da vida em outros biomas. Quero parabenizar aqui o povo Cocama, em favor do qual o governo federal hoje homologa a terra indígena Acapuri de Cima, localizada no município de Fonte Boa, no estado do Amazonas. E também parabenizar o povo Iauanauá, de onde eu trouxe esta pena para estar aqui hoje, que também tem sua terra indígena, Rio Gregório, localizado no município de Tarauacá, no estado do Acre, homologada agora pelo governo federal, do nosso presidente Lula. Proteger nossos territórios é garantir nossas vidas indígenas, assegurar a diversidade e enfrentar as emergências climáticas. A Amazônia viva depende de mantermos vivos os povos indígenas, as comunidades tradicionais, as diversidades, as diversas culturas e saberes desse país. Por isso, nós vamos seguir juntos, juntas e juntos, lutando pela vida. A mulher indígena é a Amazônia. A Amazônia é mulher indígena. Muito obrigada. Fará uso da palavra agora o ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Excelentíssimo
presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, companheira Janja Lula da Silva, excelentíssimo vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros Flávio Dino, Marina Silva, Esther Dweck, Sônia Guajajara, Aniele Franco, Eva Petersen, embaixadora da Dinamarca no Brasil, ministro Lélio Bentes Corrêa, presidente do TST, ministro Herman Benjamin, ministro do STJ, senador Nelsinho Tradi, deputado Zé Guimarães, senadora Leila Barros, deputado José Priante, querida Tereza Campelo, diretor socioambiental do BNDES, Gilson Brandão, prefeito de Uruará, Pará, Rosilene Cordeiro, presidente da Associação Agrícola Teutônio Ferreira, em São Gabriel da Cachoeira, Célia Regina das Neves, do Conselheira Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, Célia Regina Nunes, representante do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, e o senhor Pedro Canela, líder e cacique da aldeia Nova Pucanu, representante indígena. Senhor presidente, é com grande alegria estar aqui hoje com o presidente Lula, com todas e todos, nesse ato tão emocionante. Celebrar o Dia da Amazônia é reforçar nosso compromisso com os povos das florestas, das águas e do campo e com o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Compromisso que reafirmamos mais uma vez com ações concretas. Hoje, o presidente Lula assina o decreto que reestrutura a Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais. Essa Câmara será responsável por definir qual será o destino das áreas públicas federais, especialmente na Amazônia, onde ainda temos um território equivalente à Espanha sem destinação. Gostaria de agradecer aqui todos os ministérios, a ministra Marina Silva e Mário Pires, do ICMBio, a ministra Esther Dweck e Lúcio Geraldo de Andrade, da SPU, o presidente do INCRA, César Aldrigue, a ministra Sônia Guajajara, a Joênia Wapichana, presidenta da FUNAI, a ministra Aniele e o ministro Flávio Dino. Igualmente a Fernanda Machiavelli e o Moisés Savian do nosso ministério. Destaco o trabalho intenso das equipes da Casa Civil, do MMA, do MDA, na elaboração desse decreto, aqui saudando a sua secretária executiva, Fernanda Machiavelli. Presidente Lula, é importante destacar que essa Câmara foi utilizada no governo passado para promover o desmatamento na Amazônia. Os órgãos que faziam parte da Câmara, como o MMA e INCRA, não declaravam interesse nas glebas analisadas. Assim, não era possível demarcar terras indígenas, reconhecer quilombolas, fazer assentamentos da reforma agrária ou novas unidades de conservação. Todas as áreas eram destinadas indiscriminadamente ao interesse privado, como demonstrou a investigação do Intercept Brasil. Hoje, presidente, temos a satisfação de retomar a Câmara com os seguintes anúncios: a destinação de 19.970 hectares para a terra indígena Valparaíso, localizada no município Boca do Acre, no Amazonas. A regularização fundiária de 6 unidades de conservação federais em Roraima, que totalizam 3,6 milhões de hectares. A destinação de 2.470 hectares para a terra indígena Canela do Araguaia, no Mato Grosso. A integra pelo INCRA de 534 títulos para agricultores familiares em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, na gleba UAUPES. E mais de 7,5 milhões de hectares que serão analisados e estudados pela FUNAI e MMA para o reconhecimento de terras indígenas, unidades de conservação e concessão florestal. Assim, presidente Lula, nós começamos a construir
o que o senhor pediu, a prateleira de terras demandadas pelo senhor, e vamos fazer muito mais, com a retomada da reforma agrária em áreas antropizadas e da titulação de terras quilombolas, sempre com total respeito ao meio ambiente. Destaco ainda que, junto com o MMA, estamos trabalhando para garantir a produção sustentável na Amazonas. Teremos assistência técnica, extensão rural agroecológica para os beneficiários do Bolsa Verde, para o povo indígena Yanomami e para os assentados da reforma agrária. Estamos fortalecendo as cadeias de valor da bioeconomia e a produção extrativista dos produtos da sociobiodiversidade. Criamos linhas de créditos especiais com juros menores para agroecologia, florestas e sociobiodiversidade. Motivados pelo presidente Lula, estamos com total senso de urgência. Sabemos que o povo da Amazônia tem pressa e que o Brasil e o mundo esperam muito de nós. Vamos construir juntos os caminhos para um Brasil de comida farta e floresta em pé. Nos diálogos da Amazônia, Adira Paz disse: o futuro é ancestral. E hoje nós temos povos milenares na Amazônia que constituíram comunidades equilibradas socialmente e que têm muito a ensinar ao povo brasileiro. E por isso um dos livros mais lidos do Brasil é do Davi Copenaua, que traz esse tema da nossa ancestralidade. Viva a Amazônia! A seguir, Acho que agora ele vai cumprimentar a voz, ok. Só ele cumprimentar o presidente, ele funciona. Pode ir. a seguir, o ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, acompanhado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da senhora Janja Lula da Silva, entregará título de terra para regularização fundiária à senhora Rosilene Cordeiro da Mota, presidenta da Associação Agrícola Teotônio Ferreira, agricultora familiar de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. A entrega deste título representa 534 títulos de áreas federais concedidos pelo INCRA a agricultores familiares do município. Assim que eles fizerem a foto. Com a palavra, a ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, por esse dia tão maravilhoso para podermos celebrar, que é o dia 5 de setembro, o Dia da Amazônia, e agora ficamos também sabendo que é o Dia Internacional das Mulheres Indígenas, que tão bem representado por essas mulheres fortes, Soninha, Joênia e as demais companheiras indígenas que estão aqui. Bem, eu quero cumprimentar de um modo especial, agradecendo, parabenizando nosso presidente Lula por estar conduzindo de forma tão transformadora os rumos do nosso país e particularmente da Amazônia. Parabéns, presidente Lula. Quero cumprimentar a nossa querida Janja Silva,
que nos honra com a sua presença, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que também está fazendo o mesmo esforço de transformação como ministro da Indústria e Comércio, meus colegas de atos hoje nesse evento, Paulo Teixeira, minha querida amiga Soninha Guajajara, e quero cumprimentar, a todos os colegas ministros, a Esté e o Flávio Dino, que se encontram nesse dispositivo, e aos demais, quero cumprimentar na pessoa do José Priante, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, e da extrativista Marisqueira, presidente do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, Célia Regina. Muito obrigada, Célia, e cumprimento a todos os que estão nesse salão, nas pessoas do meu querido amigo, Júlio Barbosa, primo do Chico Mendes, do Conselho Nacional de Seringueiros, da filha do Chico Mendes, Ângela Mendes, que também nos honra com a sua presença, e cumprimento a presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, querida amiga Leila, popularmente nossa Leila do vôlei. Cumprimento o Sérgio Petecão, nosso deputado, querido ministro Herman. Enfim, gente, sintam-se todos cumprimentados, porque a minha assessoria diz que eu perco mais, eu demoro mais nos cumprimentos do que no discurso. Então, hoje eu vou agradecer aos meus colegas ministros, da pesca, da saúde, dos direitos humanos, ciência e tecnologia, relações exteriores, cidade, desenvolvimento regional, justiça, todo mundo que está aqui, a Aniele, quem eu esqueci? A Aniele, que está no dispositivo de honra, é impossível esquecê-la, Essa jovem que já é a segunda geração da minha geração, que nos enche de orgulho em termos para quem passar o bastão. Bem, hoje, Dia da Amazônia. A proximidade do Dia da Amazônia com o Dia da Independência é um símbolo que se torna mais forte com o tempo. A real independência do Brasil depende do destino que dermos à Amazônia. E como o Brasil detém 60% do bioma amazônico, então podemos dizer que o futuro da humanidade e as condições de vida no mundo dependem também do Brasil. Isso não é exagero, muito menos ufanismo nacionalista. É uma constatação realista, até mesmo científica, da enorme responsabilidade que pesa sobre a sociedade e os governos do Brasil. Se não conseguirmos proteger a floresta e seus povos, condenaremos o mundo a um brutal aumento das emissões de CO2 e, consequentemente, a aceleração da mudança do clima. Também o Cerrado e o que ainda temos da nossa bela e rica Mata Atlântica, assim como o Pampa, o Pantanal, a Caatinga e o extenso litoral atlântico, são fundamentais no equilíbrio cada vez mais frágil dos ciclos regulares e reguladores do clima. A Amazônia possui a mais rica floresta na linha equatorial, com toda a sua concentração de água e biodiversidade, pelas milhares de comunidades que nela vivem e dependem de sua floresta para poder ter um futuro, destaca-se em nosso território e no imaginário formador de nossas identidades. Esse imaginário de riquezas e belezas florestais é a base a partir da qual elaboramos a ideia de futuro, de onde nascem sonhos e desejos, planos e projetos, vontades e investimentos. Entretanto, ele não aflora livremente em todos nós. Muitas vezes será recalcado ou até suprimido. Talvez por isso,
Talvez por isso mesmo é que nossos líderes políticos e econômicos estão divididos. Uma parte entende a necessidade da proteção, outra parte ainda vê a Amazônia como um depositário de recursos a serem explorados como se fossem infinitos. Infelizmente ou felizmente, sabe Deus, não há mais tempo para um longo processo de análise dos recalques e reeducação dos recalcitrantes, pois a crise climática que estava batendo a porta já se instalou. Precisamos com urgência chegar a uma decisão política que tenha efeitos civilizatórios. Foi com esse sentido que o governo do presidente Lula traçou uma meta até 2030, ou seja, daqui a 6 anos iremos ter um índice zero de desmatamento. Requisito. Eu sei que a minha querida Soninha disse que era até 2023. E eu compreendo o ato falho. É que os povos indígenas não têm mais como esperar para que esse acontecimento venha a ocorrer no nosso país. Mas é até 2030, senão o Rodrigo Agostinho já estava correndo ali da cadeira. O requisito e consequência dessa meta é a transição econômica para a sustentabilidade. Não apenas a sustentabilidade ambiental, mas também social, política, cultural, ética e eu diria até mesmo estética. Não basta combater o que está errado, é preciso promover e implementar o que é correto. E isso não acontecerá da noite para o dia, como um passe de mágica, será preciso perseverar. A boa notícia é que já estamos começando a trilhar esse caminho, presidente Lula. Nos 7 primeiros meses desse nosso governo, obtivemos uma redução de 42% do desmatamento e também nós conseguimos isso em outros biomas brasileiros, mas esses 42% comparado com o mesmo período do ano passado, que foi agosto do ano passado, é uma vitória que devemos celebrar. Uma conquista obtida com o empenho das ações de todo o governo, articulado pelo Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, nosso famoso PPCDAM, que o presidente Lula reativou em seu primeiro dia de mandato. E seguimos avançando, graças a Deus. No mês de agosto, agora, tivemos uma redução de 66,11% do desmatamento e 47,5% no índice de focos de calor na Amazônia, comparados com agosto de 2022. Na Mata Atlântica, presidente, o desmatamento caiu 42% de janeiro a maio e 79,7% no mês de junho, segundo os dados divulgados pela Fundação SOS Mata Atlântica. No Cerrado, os números mais recentes indicam que começamos a reverter a curva de crescimento acelerado que o bioma vinha enfrentando. Todos vocês têm acompanhado que o Cerrado estava numa tendência muito forte de alta do desmatamento. Temos já o indício de uma boa notícia. Estamos equilibrando e já empurrando essa curva para baixo. Isso graças a uma parceria com todos os governos estaduais. Esses são resultados da determinação do governo do presidente Lula em interromper o ciclo de abandono e retrocessos observado no governo anterior, que se somam a muitos outros avanços que obtivemos nos últimos meses na agenda socioambiental, entre os quais destaco a retomada do Fundo Amazônia, que em apenas 6 meses já recebeu o compromisso de novos recursos, que somados aos 3 bilhões que já tínhamos no fundo, somarão cerca de 6 bilhões de reais que já conseguimos captar
graças à credibilidade do seu governo. A reativação do Bolsa Verde, dobrando o valor do benefício, destinado a remunerar os serviços ambientais prestados por milhares de famílias em reservas extrativistas e assentamentos sustentáveis. A reinstalação do Fundo Clima, do Fundo Nacional de Meio Ambiente, com a previsão de captação de 10 bilhões de reais para investimentos na transição para uma economia de baixo carbono, sobretudo focados, vice-presidente Alckmin, no novo ciclo de prosperidade com base em uma economia sustentável, na bioeconomia. A reestruturação e o fortalecimento do Conselho Nacional de Meio Ambiente, garantindo a volta do maior e mais democrático Conselho de Formulação de Políticas Socioambientais do nosso país. A retomada da criação de unidades de conservação e terras indígenas, como podemos observar aqui, o aprimoramento das regras de acesso aos recursos do Plano Safra, a fim de que seja a base de transição para uma agricultura de baixo carbono. Tudo isso é fruto do trabalho conjunto do governo que está levando a sério e implementando a ideia de transversalidade, minha querida Anísia Trindade. Esses são alguns dos resultados já obtidos em uma agenda ampla e urgente que atravessa os curtos tempos das gestões e mandatos dos diversos níveis da República. Por isso, é também urgente e necessário que a sociedade dê o termo de referência cultural, social, econômico, ético e político para os diversos governos na linha sucessória e sucessiva da democracia, para que assumam o compromisso com essa agenda socioambiental. Só assim poderemos projetar e realizar um novo ciclo de prosperidade que quebre a velha lógica de transformar vantagens competitivas em vantagens comparativas em vantagens puramente competitivas. É tempo de trabalharmos em cooperação e também de quebrarmos a ilusão de que temos atividades que geram externalidades negativas. Não existem externalidades negativas porque todas voltam para nós. O que nós podemos fazer é, como disse o presidente Lula, criar externalidades positivas. O Brasil pode produzir energia limpa, produzir hidrogênio verde e sermos grandes exportadores de sustentabilidade, criando uma externalidade positiva a nós. E que sejamos capazes de entender a urgência que está colocada diante de nós no duplo sentido. A urgência para interromper o que não pode e estabelecer um novo tempo. Essa decisão é para ontem. É tempo de parar de perder floresta, água, diversidade cultural e vidas. E, sobretudo, é tempo de parar de perder tempo. E muito obrigada por todos que estão aqui para celebrarmos esses novos tempos. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, assina decreto que dispõe sobre ações relativas à prevenção, monitoramento, controle e redução de desmatamento e degradação florestal no bioma Amazônia. Este decreto tem como objetivo a proteção de áreas ameaçadas de degradação e a racionalização do uso do solo. Além disso, institui o programa União com municípios pela redução de desmatamento e incêndios florestais,
apoiando financeiramente os municípios. Decreto que institui a Comissão Nacional de Segurança Química. A Comissão Nacional de Segurança Química tem como finalidade promover ações integradas para a adequada gestão de substâncias químicas com vistas à proteção da saúde humana e do meio ambiente. Decreto que institui a Floresta Nacional de Parima no município de Amajari, no estado de Roraima, recategorizando parte da Reserva Florestal de Parima. A Floresta Nacional de Parima, em uma área de mais de 100 mil hectares, tem como objetivos promover a manutenção e a proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade, o manejo e o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e o apoio ao desenvolvimento de métodos de exploração sustentável dos recursos naturais. Decreto que amplia a Estação Ecológica de Maracá, localizada nos municípios de Alto Alegre e Amajari, no estado de Roraima. A Estação Ecológica de Maracá permitirá o aumento da representatividade dos ambientes protegidos, a garantia da perenidade dos serviços ecossistêmicos e a formação de um corredor ecológico entre as unidades de conservação e as terras indígenas. Decreto que amplia o Parque Nacional do Viruá, localizado no município de Caracaraí, no estado de Roraima. O Parque Nacional do Viruá contribuirá para a estabilidade ambiental da região e proporcionará o desenvolvimento de atividades de recreação em contato com a natureza, possibilitando o turismo ecológico. O presidente da República, agora, acompanhado da ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, do ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, da ministra de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, da ministra de Estado da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e da ministra de Estado da Igualdade Racial, Aniele Franco. Assina decreto que dispõe sobre regularização fundiária das áreas rurais situadas em terras da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Este decreto tem como principais objetivos priorizar políticas públicas de conservação e uso social, reestruturar a Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais e incluir a necessidade de inscrição ativa no Cadastro Ambiental Rural como requisito para habilitação à regularização fundiária. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e da ministra de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, assina decreto que homologa a demarcação administrativa da terra indígena Acapuri de Cima, no município de Fonte Boa, no estado do Amazonas. Com a demarcação, o povo indígena Cocama terá assegurado seu direito à posse permanente da terra, que tradicionalmente ocupa de acordo com suas necessidades, usos e costumes, cumprindo o Estado com o seu dever de demarcação e homologação. Decreto que homologa a demarcação administrativa da terra indígena Rio Gregório, no município de Tarauacá, no estado do Acre. A demarcação da terra indígena Rio Gregório, que tradicionalmente é ocupada pelos povos indígenas Catuquina e Yawanauá, permitirá preservação das culturas indígenas, sua manutenção nessa área e a perpetuação de seus usos e costumes. Sem ter.
Só um segundinho. Neste momento, a ministra de Estado da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e a ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, acompanhadas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinam termo de entrega da área do Parque Nacional Serra da Mocidade. Este termo de entrega simboliza a regularização fundiária e a entrega pela Secretaria de Patrimônio da União, SPU, de 6 áreas de unidades de conservação em Roraima, totalizando 3,6 milhões de hectares. Pode ir. Peraí, deixa eu só pegar. Ok, pode ir. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Embaixo, senhor. Eu coloquei os dois. Coloquei dois para o senhor falar. Presidente, só tem dois, está aqui, por favor. Eu vou colocar para você. Você vai. Bem, primeiro, eu vou dispensar a nominata, porque tem muita gente aqui. E se eu ficar citando o nome, as pessoas vão querer ser candidato a alguma coisa. Então, é melhor deixar para a época da eleição. A segunda coisa, Marina, importante, que não foi assinada aqui. Hoje eu tive o prazer de participar com o companheiro Flávio Dino da diplomação de 241 policiais da Polícia Federal, entre delegados, investigadores, e os 241 policiais vão todos para o estado do Amazonas. Todos. Vão cuidar, vão fazer parte daquilo que nós assumimos compromisso de que a lei vai chegar para poder fazer com que todos cumpram e respeitem aquilo que é decidido pelo Congresso Nacional e transformado em lei. Eu quero cumprimentar os nossos queridos ministros, ministras, deputados, deputadas, senadores e senadoras, companheiros que trabalham com essa causa nobre de defesa da Amazônia. A Amazônia tem pressa de sobreviver à devastação causada por aquelas poucas pessoas que não querem enxergar o futuro, que em poucos anos derrubam, queimam e poluem o que a natureza levou milênios para gerar. A Amazônia tem pressa de se manter viva, em seguir saudável, com força para enfrentar as secas que as mudanças climáticas já começaram a trazer e que podem se intensificar nos próximos anos. A Amazônia tem pressa de seguir fazendo o que sempre fez, ser essencial à vida na Terra. Uma barreira de contenção à emergência climática que ameaça a vida do nosso planeta. A Amazônia tem pressa de continuar a ser a guardiã de nossa biodiversidade e de seguir garantindo as chuvas de quase toda a América do Sul e com elas nossa agricultura, com elas o nosso futuro. O povo amazônico também tem pressa. Tem pressa de se ver livre de todas as formas de violência a que já foi e continua a ser submetido. A violência de quem comete crimes ambientais em série, que envenena com mercúrio a água que um dia foi limpa, que um dia matava a sede de uma criança. A violência que acaba se sucedendo, a violência que acaba com o sustento dos pescadores e dos extrativistas, que expulsam indígenas de suas terras e ribeirinhos de suas casas.
A violência que tira a vida de quem luta pelos direitos do povo amazônico, que nos tirou Chico Mendes, a irmã Dorothy Stang, o Bruno Pereira, Dom Phillips e tantas outras pessoas valiosas. O povo da Amazônia também tem pressa em ser livre da violência do subdesenvolvimento, violência que lhe arranca as oportunidades de educação, de moradia, de saúde e de viver em cidades adequadas. O povo da Amazônia tem pressa de conquistar oportunidades, de ter apoio para empreender e produzir, de viver em uma economia dinâmica para encontrar mais e melhores empregos, de ficar com um pouco da muita riqueza que sua região tem de sobra e que não pode mais ficar na mão de poucos. Nada melhor para celebrar o Dia da Amazônia, portanto, do que demonstrar hoje que o governo federal também tem muita pressa. Pressa que já foi capaz de reduzir para 1/3 os índices de desmatamento dos meses de julho e agosto deste ano, se compararmos com o que ocorria no ano passado. Pressa que nos permite chegarmos hoje aqui com novos anúncios de ações concretas, feitas com a urgência que a realidade social e ambiental nos impõe e que não deixam de lado, em momento algum, o diálogo federativo, a atenção à participação da sociedade, a ciência e a boa capacidade administrativa. Ações que mudarão a vida das pessoas em um curto prazo e que vão continuar para que, em 2030, daqui a 7 anos, possamos nos orgulhar de dizer: atingimos o desmatamento zero que prometemos durante a nossa campanha. Meus amigos e minhas amigas, há exato 3 meses, aqui mesmo no Palácio do Planalto, lancei um plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. E é com felicidade que vejo que os anúncios feitos hoje já são desdobramentos desse plano. Como já foi dito aqui, começamos por dar o destino correto à terra, pois ela que sustenta a vida, o homem e a floresta. A União tem na Amazônia Legal nada menos do que 50 milhões de hectares de terras públicas. É o equivalente a uma Espanha inteira em meio da floresta. Não faz sentido que o poder público não dê um destino claro a esse verdadeiro país dentro de outro país. Que não estabeleça políticas claras, capazes de mostrar a todos o que se pode e o que não se pode fazer em cada área. Que deixe o patrimônio de todos seguir vulnerável à cobiça de grileiros e invasores. Mas isso já está mudando. Os atos fundiários lançados hoje, entre a consolidação de unidades de conservação e a destinação de áreas para projetos da FUNAI e do Ministério do Meio Ambiente, já somam terras com extensão total de 11 milhões de hectares. É mais do que 20% de todas as áreas públicas da região. E representa uma largada sólida na nossa maratona pela regularização fundiária desta área. Além disso, como já foi anunciado aqui, vamos destinar em 2025 600 milhões de reais do Fundo Amazônia para municípios que, pelos seus indicadores recentes, são considerados prioritários no combate ao desmatamento e aos incêndios florestais. Aqui eu tenho conversado com a companheira Marina de que é importante que a gente traga os prefeitos que têm cidades em todo o território amazônico para que a gente não os tenha como inimigos, que a gente os tenha como parceiro na construção da Amazônia em pé, que tanto nós desejamos. Para isso, ao invés de ficar acusando daqui de Brasília um prefeito, é melhor a gente chamá-lo para conversar e fazer com que ele participe do bolo da preservação que o governo federal
pode arrecadar. Daqui para frente vai ser intensificada as conversas com os prefeitos. Nós queremos conversar com os governadores, porque nós achamos que não basta colocar uma placa, é proibido fazer isso ou fazer aquilo. É preciso, além da placa, é preciso uma política de convencimento e é preciso mais ainda a gente tentar fazer a política de participação ativa deles, de ser cúmplice das boas políticas públicas que nós queremos fazer. E representa uma largada sólida na nossa maratona de regularização. Bem, nós temos consciência de que o que foi anunciado aqui é pouco na cabeça de vocês. Nós temos consciência que vocês sabem que vocês merecem mais, vocês sabem que o governo tem que fazer mais e vocês sabem que nós vamos fazer mais. Por isso é importante saber que quem conhece a Amazônia de fato são vocês que moram lá. E é exatamente por isso que os recursos serão destinados a projetos apresentados pelas próprias prefeituras. Esses recursos serão fundamentais para projetos de regularização fundiária e ambiental, de monitoramento e controle dos desmatamentos, incêndios e atividades produtivas sustentáveis. Serão fundamentais especialmente para 3.290.000 pessoas que residem nos 69 municípios prioritários, uma população superior à cidade de Brasília, que hoje é a terceira maior capital do país. Não podemos esquecer, afinal, que a Amazônia é mais do que as árvores. Ela também é um conjunto de pessoas que vivem embaixo das copas das árvores. São pessoas que carregam suas histórias, seus sonhos e sua enorme sabedoria. Pessoas que querem seus direitos respeitados, que, como qualquer um de nós, quer o melhor para si e para a sua família. É por isso que, nesse Dia da Amazônia, estamos também homologando as terras que aqui já foram citadas, que eu não vou repetir. É por isso que estamos entregando o título da reforma agrária pelo nosso ministro do Desenvolvimento Agrário. É por isso que a nossa companheira do BNDES veio anunciar o investimento do BNDES para que a gente possa cuidar ecologicamente da bacia do Rio Xingu. O povo amazônico merece ter seus direitos garantidos e oportunidade para uma vida melhor. Pois, se não houver futuro para a Amazônia e o seu povo, também não haverá futuro para o planeta. E é isso que se trata a solenidade de hoje. Ações concretas para garantir o futuro da Amazônia e de cada um de nós. Companheiros e companheiras, é importante lembrar nesse encontro da Amazônia que em 2025 a gente vai ter o grande encontro climático no Amazonas. Vai ser na cidade de Belém. Todo mundo no planeta Terra hoje fala da Amazônia. Com a realização desse encontro na cidade de Belém em 2025, vai ser a primeira vez que é a Amazônia que vai falar para o mundo da sua importância. É por isso companheira Marina, companheira Sônia, é por isso que a gente leva em conta a necessidade de participar e promover o maior número de debates possíveis até a gente chegar nessa COP. Nós vamos juntos para os Emirados Árabes, no final do ano, participar da COP 28, ou 29. Eu sei que é no final do ano. Lá, nós vamos defender aquilo que foi aprovado junto pelos 8 governadores da América do Sul, que pela primeira vez a gente vai ter uma posição única em defesa da Amazônia. Nós esperamos juntar a Indonésia junto conosco, nós esperamos juntar a República Democrática do Congo, a República do Congo, para junto conosco, que somos os países que mais temos florestas em pé, para que a gente tenha uma posição e fazer com que os países ricos deixem de promessa e cumpram aquilo que foi prometido em Copenhague em 2009, 100 bilhões de dólares por ano
para ajudar os países a preservar suas florestas e gerar emprego para as pessoas que moram na Amazônia. Eu estou convencido que nós vamos viver um momento de ouro nesse país quando a gente conseguir o desmatamento zero. Nós vamos provar que aqueles que acham que tem que derrubar uma árvore para ganhar dinheiro são muito mais ignorantes do que espertos, porque ele pode ganhar muito mais dinheiro com a floresta em pé. Nós temos que dizer para eles que se eles quiserem cortar madeira para fabricar móveis, eles peguem essa terra degradada, que são quase 40 milhões de hectares de terra degradada, façam o manejo da terra, recupere essa terra, plante a árvore que ele quiser, corte quando ele quiser, faça os móveis que ele quiser, mas ele não tem o direito de derrubar uma árvore que tem 300, 400 mil anos, que é uma propriedade da humanidade. E isso nós vamos defender com toda a força e por isso a Polícia Federal, as Forças Armadas vão ter um papel importante para que a gente não permita que a Amazônia, além dos madeireiros, além dos garimpeiros, além dos grileiros, que a Amazônia seja um palco preferido do crime organizado nesse país. Nós iremos combater todo e qualquer tipo de ilegalidade para que o povo da Amazônia possa viver tranquilo e feliz. Um abraço, gente, e felicidades aos companheiros ministros que tanto trabalharam. Você acompanhou do Palácio do Planalto a participação do presidente Lula em solenidade que comemora o Dia da Amazônia, que é hoje, 5 de setembro. Durante o evento, o presidente Lula assinou a demarcação de 2 novas terras indígenas, além de novos atos para a proteção do meio ambiente e da floresta. O governo também comemorou a redução do desmatamento da floresta nesses primeiros meses do ano de 2023. A Amazônia é a maior reserva natural do mundo. Além do Brasil, se estende por mais 8 países, mas é aqui no território brasileiro onde fica a maior parte da floresta. O bioma é fundamental para o equilíbrio ambiental e climático do planeta e também para a conservação dos recursos hídricos. E agora você acompanha a entrevista coletiva do resultado da 3ª edição da Operação Resgate, que retira trabalhadores da condição